primeiro lugar, eu quero saudar a todos os irmãos, ouvintes, aqueles que estão ao alcance deste vídeo, desejando a todos um dia feliz na presença do Senhor, sob a proteção do nosso Senhor, e que haja paz no seu lar, meu irmão, e que o Senhor possa te proteger do mal, do perigo, dessa influência epidemiológica que está aí assolando a todos nós. Que nosso Deus seja nosso escudo, nosso socorro e fortaleza bem presente nessa angústia pela qual estamos passando. Deus abençoe você. Bom dia, queridos. É bom estar novamente com os irmãos para mais um estudo nessa manhã de domingo. E dando continuidade ao nosso precioso estudo das cartas de Paulo a Timóteo, pregar o Evangelho é um tema bastante relevante. Na verdade, é mais do que isso. É uma ação muito relevante. Esse estudo tem como base a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 1 a 22. Mas para auxiliar essa breve introdução, eu gostaria de destacar o versículo-chave que se encontra em 2 Timóteo 4, versículo 2, que diz o seguinte: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Sabe quando você vai num restaurante e experimenta um prato extraordinário e quer que os seus amigos, as pessoas que você ama, experimentam? Você faz aquela propaganda, pergunta se já experimentaram, insiste novamente para que eles tenham essa experiência, e às vezes você pergunta tanto que chega a ser meio chato, né? Sendo exaustivo e dizendo, você precisa ter essa experiência. Né? A gente quer que a pessoa experimente aquilo. Ou seja, quando nós gostamos tanto de uma coisa, ou quando temos uma experiência tão positiva que nos faz sentir muito bem, e que nos faz rever e mudar alguns conceitos, sempre queremos compartilhar essa experiência com quem amamos. Isso porque queremos sempre o melhor para os nossos. Não é verdade? E com o Evangelho não é diferente. Por que um novo convertido quer sair por aí evangelizando, querendo converter todo mundo? Porque as boas novas chegaram até ele. Porque ele teve uma experiência com o Senhor Jesus que mudou literalmente o sentido da sua vida, e ele quer compartilhar essas boas novas com todos que ele ama. Pregar o Evangelho, então, não é uma função ou uma ação exclusiva dos pastores, mas de todo servo de Deus. Até o novo convertido prega, do jeito dele, com um pouco que ele aprendeu, mas prega, com a experiência de quem está experimentando novidade de vida. A palavra do Senhor em Marcos 16:15 nos ordena: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O texto não diz, ide, pastores, por todo o mundo, pregai o Evangelho. Isso é amplo, é para todos. Queridos, precisamos entender a luta espiritual que enfrentaremos ao pregar o Evangelho e servirmos o reino com mais seriedade. Precisamos nos sentir encorajados a pregar com ousadia. E precisamos procurar desenvolver amizades e parcerias cristãs para servir o reino. Paulo estava preso e tinha a preocupação de que o Evangelho de Cristo continuasse sendo pregado. Então o que ele faz? Ele adverte a Timóteo da necessidade de fazer da pregação da palavra de Deus o objetivo primordial da sua vida. O apóstolo orienta Timóteo, e de certa forma orienta também a todos nós, né? A pregarmos o Evangelho em qualquer tempo, em qualquer lugar, qualquer pessoa. Uma das fortes convicções de Paulo é que Timóteo deveria pregar com fidelidade e ousadia. É o que nos diz a sua palavra em 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Bom, Paulo coloca a demonstração a Timóteo sobre uma perspectiva escatológica solene, ao lembrar que o modo como ele vive está sendo examinado pelo olhar atento de Deus e de Cristo. E que é Cristo, e não as pessoas ao seu redor, sejam oponentes, sejam crentes fiéis, que há de julgar os seus atos, e que Cristo certamente voltará. Então, queridos, a demonstração em si, feita no versículo 2, utiliza 5 verbos no modo imperativo que vale a pena destacar. Pregue a palavra. O Evangelho, para Paulo, não é apenas uma apresentação evangelística. É a mensagem central que pode ser aplicada a incrédulos, um chamado à fé, ou a crentes, um chamado a continuar a crer e pôr em prática as implicações dessa mensagem. Insista, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, quando for conveniente ou quando for inconveniente. Corrija, repreenda, exorte. Isso significa comunicar tudo o que está nas Escrituras. Doutrina, instrução, correção, encorajamento. Amados, essa porção da palavra também nos encoraja a ter paciência ao ensinar as Escrituras. Lembrando que a paciência é um dos itens do fruto do Espírito. A gente vê lá em Gálatas 5, 22 e 23, né? Então, uma vez que Paulo instrui Timóteo em como responder quando essas coisas acontecerem, fica claro que ele não está apenas se referindo a um momento de futuro distante, mas também a uma situação que ele prevê que Timóteo enfrentará, ou quem sabe já estivesse enfrentando, né? Paulo afirmou que virá esse tempo quando as pessoas se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. E isso nos indica uma avidez por novidade que acaba resultando na busca por mestres que dizem às pessoas o que elas querem ouvir, e não o que os mestres ortodoxos, como Timóteo, falariam, por exemplo. Meus irmãos, porventura esse tempo já não chegou? Já não temos visto e ouvido casos como esse em nossos dias, motivado por suas paixões? As pessoas aceitarão e aceitam prontamente fábulas fantasiosas em vez da verdade. E o apóstolo espera e orienta a Timóteo que faça o trabalho de um evangelista. Então eu pergunto para você agora, qual seria o trabalho de um evangelista, pastor Paulo? Qual seria, pastor meu, o trabalho de um evangelista? Gente, queridos, o escopo total do evangelista não foi explicado aqui e nem em outro lugar nas Escrituras, na Bíblia. Mas Paulo instrui Timóteo acerca do Evangelho, o que certamente inclui proclamação aos não convertidos, ou seja, a continuação de Paulo aos gentios. Pastor Almir, além da forte convicção que Timóteo deveria pregar com fidelidade e ousadia, que outra convicção acerca da palavra, ou melhor, da pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo nos relata? Pastor Paulo, queridos ouvintes, é interessante porque o Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 68, vai nos dar conta de aquele episódio da pregação de Jesus, quando estava falando à grande multidão. E o seu sermão foi muito difícil, muito duro. E é interessante, pastor Paulo, porque mesmo antes do apóstolo Paulo colocar para os finais dos tempos esse comichão nos ouvidos, já havia nos dias de Jesus. Interessante, não é? E este texto de São João 6, verso 68, vai dizer que Jesus está pregando e no decorrer do sermão, a multidão vai se retirando. E ao final do sermão,
Jesus observa que não tem ninguém, só os discípulos. Só os discípulos. E Pedro vai dizer, mas mestre, que sermão duro, hein? Que pregação dura. Quem pode resistir isso? E Jesus vai dizer para ele, por que vocês não vão também? Por que vocês não fazem igual os demais? Querei-vos retirar também? E Pedro responde, mas para quem iremos nós? Nós resistimos à dureza do sermão, que tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. Então, pregar esta palavra de vida eterna com perseverança exige um denodo, uma aplicação, uma intrepidez, uma disposição do pregador. Do pregador. Se ele está pregando a palavra de Deus, então Deus sabe o que o ouvinte está precisando. Às vezes o ouvinte nem sabe do que está precisando, mas Deus lhe manda a palavra como aquele remédio certo para uma doença, às vezes até incurável, né? Então, é interessante porque o verso 2 deste capítulo 4 vai dizer, pregues a tempo e fora de tempo. Isto é, pregues sendo oportuno ou não sendo oportuno. Pregues. E eu fico me lembrando, pastor Paulo, da situação de hoje. Né? Hoje. Como ficam as igrejas que só sabem pregar no púlpito? Como ficam os pregadores que só sabem pregar com plateia? Como fica? Quem sabe se para um tempo como este, a perseverança na pregação não esteja sendo oportuna, aplicável, já que hoje você tem que pregar fora do templo. Casa em casa, na família, e olha só, hoje você está na sua família, em quarentena, onde o pai é crente, a mulher não é, o pai e a mãe são crentes, os filhos não são, onde há um quintal com várias famílias morando, e tem um ali que às vezes é até ateu, o outro é isto, o outro é aquilo. Olha só, a necessidade da pregação, né, perseverante e fiel na palavra de Deus. Hoje, então, está mais do que aplicável esta palavra paulina. A pregação a tempo e fora de tempo. Mas, quando é que a pregação é fora de tempo? Nunca. O que diz a palavra? Eis aqui o tempo aceitável. Eis aqui o tempo da salvação. Então, o tempo não foi ontem, nem será amanhã. O tempo é aqui e agora. É na circunstância em que nos encontrarmos. Então, é maravilhoso isto. Porque pregar com perseverança. Paulo está mostrando para Timóteo que as circunstâncias da vida não deveriam impedir, impossibilitar a continuidade da mensagem. A continuidade da mensagem. Ou seja, é algo vital. É algo vital. Assim como o ar que respiramos, não podemos parar de respirar um minuto sequer. Porque nós precisamos de respirar com perseverança. A palavra de Deus, ela é vida. E se é vida, ela precisa ser pregada fora de tempo, a tempo, em qualquer lugar, porque as pessoas dependem da palavra de Deus. E é interessante pensarmos que Paulo, ele tem a certeza de que os seus dias estão chegando ao fim. Ele tem certeza disso. Ele tem certeza. E ele já está apontando para Timóteo que está terminando o combate. O seu bom combate. O seu bom combate. E isto é maravilhoso, porque ele vai falar de uma guarda da fé. Guarda da fé.
Ele coloca a dureza do combate e coloca a perseverança da fé. Perseverança na fé. Quando ele fala em guardar a fé, ele está falando em preservar a fé. Está falando em separar tempo, atenção para com a sua fé. E se perguntássemos agora, como está a preservação da nossa fé? Como está a guarda da nossa fé? Nós estamos guardando as 7 chaves, com toda a segurança, com toda a atenção, ou estamos lidando com ela como algo não tão importante assim? Paulo via desta maneira. Pregar com perseverança significa exatamente combater o bom combate. Combater o bom combate. Quando é que o combate é bom? Quando é? Exatamente quando exige do combatente. Quando exige do combatente. A melhor luta é a mais difícil luta. A melhor conquista é a mais difícil conquista. Então, é certo que a salvação é pela graça, né? O apóstolo Paulo fala aos Efésios 2, 8, que a salvação é pela graça. Entretanto, o Senhor Jesus fala em Apocalipse 2, que este dom de Deus precisa ser preservado fielmente, guardado perseverantemente até o fim. E ele vai dizer que aquele que não guardar esta fé, esta salvação, este dom imerecido até o fim, não será salvo. Perderá a coroa da vida. Então, irmãos, olha só a parábola de Jesus. O cidadão achou um bom tesouro, vai e vende tudo. Coloca tudo em segundo plano em função daquele tesouro que ele encontrou, que ele o tem de grande valia. A salvação, irmãos, ela é de grande valia. Grande valia. E o combate por ela também é de grande valia. Por isto, exige do combatente muito denodo, muita coragem, muita aplicação e muita perseverança. Ninguém pode chegar ao pódio, ninguém pode chegar à medalha, ninguém pode chegar ao troféu se não disputou a corrida, se não disputou com todo afinco aquele obstáculo que lhe foi imposto. Meus irmãos queridos, é interessante quando vemos este bom combate, porque a palavra vai nos apresentar pelo menos três inimigos que estarão sempre na vida do cristão para impedir que ele seja um bom combatente. E a Bíblia diz que o primeiro inimigo é o próprio Satanás. O próprio Satanás, que é o pai da mentira, que é o filho da perdição, e ele não quer que ninguém se salve. Por isso, ele sempre estará no nosso caminho para dificultar o ministério da pregação. Porque ele sabe que sem a pregação ninguém se salvará. Ninguém se salvará. E a Bíblia é clara ao dizer: como crerão se não houver quem pregue? Verdade. Se não há pregação, não há salvação. Então ele é o primeiro obstáculo que o crente tem para a preservação da pregação. E o segundo é o próprio mundo. O próprio mundo. Não é o mundo físico, o mundo criado por Deus, não. Ele é bênção para o homem. É o mundo que Paulo coloca lá aos Romanos 12, quando diz que não devemos imitar o mundo. Não devemos nos conformar a ele. Não é o mundo físico, mas é o mundanismo, é o mundo espiritual, do qual a Bíblia diz que o diabo é o príncipe. Que esse mundo, não esse mundo físico que Deus criou, essa maravilha, mas o mundanismo jaz no maligno.
É a influência direta dele. E o terceiro inimigo que temos aqui, não é? É a nossa própria carne. Própria carne, não é? Paulo vai falar aos crentes da Galácia, não é? Capítulo 5, sobre esta guerra que há dentro de nós. Dentro de nós. A guerra da carne contra o espírito. Não é? É o espírito dizendo que não deve e a carne dizendo que pode. Aí Paulo vai descrever o quê? Tudo que pode, pode. Mas nem tudo que pode se deve. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convém fazer. Aí entra, então, o mistério da pregação. É dizer que você é livre e que você pode fazer todas as coisas. Mas, como diz Eclesiastes, sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. É muito sério. Mas sem a pregação da palavra, como o mundo saberá disto? Então há essa guerra interior no ser humano, e especialmente no crente, que sabe o que pode fazer, mas sabe o que não deve fazer. Né? Mas, pastor Paulo, o mais maravilhoso é que, enquanto temos 3 inimigos, a Bíblia nos aponta 4 recursos. 4 recursos. Você tem 3 inimigos. E a Bíblia nos aponta 4 recursos. E o primeiro recurso é o que você está fazendo agora. É examinando as Escrituras. É lendo a palavra. Neste estudo bíblico dominical que estamos fazendo. Não é? É você lendo a palavra. Lendo a palavra. Depois você tem o segundo recurso, que é a oração. A oração é a mola mestra que move a terra ao céu. Não temos como chegar a Deus a não ser pela oração. E há até aquele belo hino que diz: Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Então, nós não estamos lutando contra esse inimigo terrível com a nossa própria força. A oração é que nos fortalece para lutarmos contra esse inimigo. Mas nós temos ainda o terceiro recurso, que é a comunhão. Que é a comunhão. Não é? Comunhão. É certo que muitos acham que hoje você pode ser cristão em casa. Não caia nessa não, meu irmão. Isso é comodismo satânico. Porque ele sabe perfeitamente que uma ovelha sozinha é presa fácil para o lobo. Não caia nessa não. Mas um rebanho, quando se une, olha o que é que as ovelhas fazem no pasto. Quando veem o perigo, elas se juntam naquele bloco. Elas formam aquele bloco. Isto é, esse lobo não pode engolir esse bloco todo de uma só vez. É assim. A comunhão é um recurso maravilhoso. E o apóstolo Paulo diz o quê? Ele diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Uns dos outros. Olhar para aquele irmão que está com dificuldade de testemunhar, porque está com uma carga muito pesada. Ele não pode pregar, porque a vida dele não está muito positiva. Então, o que o irmão tem que fazer? O que a igreja faz? Apoia aquele irmão para que ele tenha a condição de cumprir o seu ministério, o ministério do testemunho. Ministério do testemunho. Mas, você tem um quarto recurso. O quarto recurso é exatamente o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele é o maior dos recursos. Não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa, ser aluno número 1 da escola dominical, ser o premiado, não é? Da escola dominical. Também não adianta você queimar o seu joelho orando noite e dia. Não adianta ficar subindo monte. Também não adianta ter 1 milhão de amigos.
se você não tem o Espírito Santo. Tudo isso pode ser teórico, mas ter o Espírito Santo não é teoria, não é abstração, é coisa concreta, é coisa prática, é coisa acessível. Ter o Espírito Santo. E é Ele quem vai nos ajudar no cumprimento do nosso ministério de pregar a palavra. Eis o que diz o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Jesus diz para os discípulos: vocês só poderão pregar quando forem revestidos do Espírito. Quando forem revestidos do Espírito. Então, meus irmãos queridos, este último recurso, que é o Espírito Santo, ele é o último, porém é o principal. Sem ele, sem a unção e sem a ação do Espírito Santo, nós não poderemos cumprir o nosso ministério da pregação. E Paulo sabia disto. Ele sabia disto. Por isso pode nos chamar a atenção para isto, né? Chamar a atenção para isto. E pregar com perseverança significa completar a carreira. Completar a carreira. Meus amados, lá pelos idos de 60, 70 por aí, havia um cântico que nós chamávamos de corinho, né? Aquele cântico diz o seguinte: Cristo manda que subamos mais, olhando o mundo desceremos mais, porque subindo e descendo nunca chegaremos. Subamos, seguindo a Cristo cada dia mais. Nós não podemos pregar a palavra sem perseverança. Não podemos. E jamais completaremos a carreira sem a persistência, sem a perseverança. Então, amigos queridos, guardar a fé é o ponto-chave. Guardar a fé. Não é guardar no sentido de a minha e ninguém tasca. Não é isto. É guardar no sentido de tê-la como tesouro. Colocar nela segurança. Colocar nela toda a garantia. É como se diz na gíria, não é? É segurá-la de unhas e dentes. Isto é guardar a fé. Então diz o Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém te tome a coroa. Querido Paulo, para guardar esta fé, para combater esses inimigos que são comuns a todos os crentes, o crente precisa de alguma ajuda, ele precisa do seu irmão, ele precisa do seu pastor, ele precisa de um reforço espiritual, ele precisa de uma cobertura espiritual, ele precisa de um apoio daquele irmão mais experiente, ou quem sabe, daquele que tem uma carga menos pesada? Certamente, pastor Meir. Precisamos sempre ter amigos cristãos. E repare que o próprio Senhor Jesus se cercou de discípulos que mais tarde foram chamados de amigos, né? É o que nos diz João 15, versículo 15. Salomão também nos ensina que há amigos mais chegados que irmão. Provérbios 18, 24, se não me falha a memória. Assim foi também com o apóstolo Paulo. Ele nunca trabalhou de forma isolada, né? E a sua palavra, o texto que nós estamos estudando agora, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 13, depois 19 a 22, ele vem dizer justamente isso, né? Procura vir a ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres,
Traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo, doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Falando em amizades espirituais, o texto nos aponta para o fato de Paulo pedir a Timóteo que fosse ao seu encontro, porque se sentia muito sozinho, por ter perdido a companhia de Demas, de Crescente e de Tito também, né? Ao contrário de Paulo, que estava perseverando apesar de todo o sofrimento e porque ele tem uma perspectiva eterna, Demas abandonou Paulo porque amou o presente século. Amados, em nossa época, quantos casos tomamos ciência de irmãos em Cristo que sucumbem ao amor do presente século, das coisas deste mundo? Penso que, com o abandono que Paulo sofreu, talvez ele tivesse experimentado o mesmo sentimento que o Senhor Jesus teve em seus últimos dias de vida, conforme nos aponta Mateus 26, 38. Queridos, em todas as suas cartas, Paulo faz referência aos cooperadores, aos companheiros de ministério. Em todas as suas cartas. E vejam que coisa interessante. Apesar de inicialmente desaprovar Marcos, Paulo agora deseja também a presença dele e o considera útil no ministério. Fica claro, então, que Marcos já havia demonstrado a sua eficácia e o seu comprometimento como missionário pioneiro. Ele demonstrou a sua eficácia. E aí, só lembrando qual é a diferença de eficiência e eficácia, né? Eficiência é o que você faz bem feito. Eficácia é fazer o que precisa ser feito. Então, Marcos provou fazer o que precisava ser feito e demonstrou o seu comprometimento como missionário pioneiro. Sabe, pastor Mir, as pessoas que Deus levanta para cooperar com o trabalho são bênçãos tanto para a obra quanto para nós também, né? Este é o sentido de Jesus ter criado a sua igreja. Ele queria que fôssemos bênçãos uns para os outros. Já falamos de tantos pontos relevantes no que tange a pregação do Evangelho, mas, pastor Mir, ainda existe um ponto especial que precisa ser abordado e entendido para o fechamento desse estudo. E qual seria ele? Bom, aqui nós vemos pelo texto sobre o pregar mesmo havendo adversários e adversidades, né? Aqui o texto nos fala do verso 14 em diante. Paulo está reclamando, não é? Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Tenhas muito cuidado com ele, pois resistiu muito à nossa palavra. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Pelo contrário, todos me desampararam, e que isto não lhes seja cobrado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todo o sempre. Amém. Amém. Pastor Paulo, nós devemos ter conhecimento e devemos também estar atentos àqueles que estão à nossa volta. Porque, infelizmente, o homem é falho. O homem é falho. O crente é falho. O crente é falho. Não é que o crente perca a sua salvação. O salvo não perde a salvação. Mas ele pode perder o brilho dela. Perder o entusiasmo dela. E, às vezes, ficar até com a mente um pouco cauterizada. Estes amigos de Paulo, especialmente o Alexandre,
era companheiro dele. Mas no momento que ele mais precisou, o Alexandre se negou. Então é um problema muito sério quando a gente depende muito dos obreiros, depende muito dos companheiros, dos auxiliares. Se eles falharem, como ficará a nossa fé? Como ficará o nosso ministério? Então, na verdade, pastor Paulo, o missionário, né, o pastor, o líder, ele precisa sempre ter um plano B. Plano B. Se isso aqui não der certo, por alguma interferência humana, o que farei? Desmorona tudo? Não. Eu terei o plano B. Eu terei o elemento, né, de arquivo. Né, de arquivo. É preciso fazer isto, né? Nós vemos, irmãos queridos, que a história paulina, a história do apóstolo Paulo, foi marcada desde o seu princípio por adversários e adversidades. Né? Então, nós vemos aqui que as circunstâncias e também os circunstantes sempre estiveram presentes no ministério paulino. E talvez, pastor Paulo, irmãos queridos, isto tenha sido o ponto alto do seu ministério. Os desafios. Às vezes nós somos muito acomodados na vida cristã. Nós não temos desafios. Nós não temos combate. Nós não temos carreira para correr. Parece que é uma vida monótona. Parece que é uma zona de conforto. E nós ficamos preocupados com isto, porque a história evangélica, a história do evangelho desde o princípio, ela é marcada por desafios. Desafios. Haja vista olharmos para o primeiro século. Desafios. Desafios. Certamente que hoje os desafios são diferentes. São civilizados. São armas brancas. Mas são desafios. São desafios. E o apóstolo Paulo estava consciente disto aí. Por outro lado, nós vemos que Paulo trabalhava em equipe. Ele gostava de trabalhar em equipe. E eu fico perguntando, pastor Paulo, quem não trabalha em equipe não é suscetível a interrupções? Sem dúvida. O irmão que é um empresário, por exemplo, se o irmão não trabalhar em equipe, quando o irmão pegar uma enfermidade ou qualquer coisa que venha dificultar, sua empresa não fecharia? Ninguém é substituível, né? Como diz o ditado, a mandurinha não faz o verão. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Isto é, todos somos insubstituíveis. Que Deus nos criou, não é? De maneira personalizada. Mas a nossa função não. E ai daquele que não tem substitutos. Ai daquele que não trabalha em equipe. Ou ele morre de depressão, ou morre de opressão. É verdade. É. Ou ele morre de depressão por não conseguir fazer o trabalho que quer, ou morre de opressão por cobranças. Cobrança de todos os lados. Ele fica opresso, sobrecarregado, cansado e até adoece. Então Paulo, ele sabia disso tudo. Por isso ele tinha aqui uma gama de auxiliares. Mulheres e homens. Mulheres e homens. Alguns falharam, mas alguns foram fiéis, foram com ele até a decapitação, como no caso de Lucas, não é? Então, não vamos nos decepcionar com as adversidades, nem com os adversários e nem com os nossos auxiliares. Porque o homem é falho, não é? O homem é falho. E o crente pode falhar também. E o crente pode falhar de duas maneiras. Voluntária ou involuntariamente. Ele pode falhar.
Por isso, eu que sou falho também, devo me precaver com os meus auxiliares, pensando que eles possam ser como eu. Não é mesmo? Aquele que não tem auxiliares, porque ele não se coloca no lugar do auxiliar. Ele acha que ele é infalível, né? Então é importante. Paulo gostava de trabalhar em equipe, porque só assim ele poderia não apenas vencer a adversidade, mas ter a garantia de que, ao partir, a semente do Evangelho continuaria sendo germinada. É precioso nós notarmos isso aí, né? Confiar intensamente em Deus. Intensamente em Deus. Saber que a obra é dele e o recurso está nas suas mãos. E que nós somos apenas, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, nós somos apenas cooperadores de Deus. Eu não sou dono do ministério. Eu não sou o principal da obra. Eu sou apenas mais um dos colaboradores. Ou, quem sabe, eu seja o primeiro dos colaboradores em termos de responsabilidade. Meus irmãos queridos, então confiar em Deus e não temer as adversidades é fundamental. Mas confiar em Deus e temer as adversidades não resolve. Paulo confiou no Senhor. E o mais maravilhoso, pastor Paulo, que eu vejo nisso aí, ele confiou em Deus, mas não exigiu de Deus. Há crentes que confiam em Deus e exigem de Deus a proteção. Paulo não. Paulo sabe que os seus dias estão se cumprindo. Ele sabe que o seu ministério está se findando. Ele sabe. Ele diz que a sua vida está sendo posta como libação. Libação quer dizer oferta líquida. Quando ele diz que a sua vida está sendo oferecida por libação, ele já está presumindo o tipo de morte que terá, que é o derramamento do sangue. Coisa maravilhosa, né? Ele já está sabendo que ele está caminhando para o tronco, onde o seu sangue seria derramado. Mas ele diz, é ali, naquele cutelo, é ali naquele tronco, que a minha carreira chegará ao fim. Como eu não evitarei o martírio, então, Timóteo, eu já considero que combati o bom combate e que acabei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, o combate precisa ser combatido. A carreira precisa ser preservada e a fé precisa ser guardada. Ao chegar ao final deste estudo, pastor Paulo, nós temos a consideração de que Paulo vai terminar esta carta e provavelmente 3 décadas de ministração da palavra, 3 décadas de pregação da palavra. E ele vai terminar esta carta maravilhosa apenas com 2 expressões. A primeira, ao Senhor, seja a glória pelos séculos dos séculos. Isto é, seja a glória para todo sempre. E a segunda, ele vai falar para Timóteo, que o Senhor seja com o teu espírito. Seja com o teu espírito. A graça seja com vocês. Que o teu espírito, Timóteo, que o teu espírito, meu irmão, que o meu espírito, Almir, seja reforçado e reanimado a cada momento pelo Senhor nosso Deus. Que tenhamos a visão e o compromisso de continuarmos na batalha da pregação do Evangelho enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo.
Seja este tempo com oportunidades ou sem oportunidades. Oportunidades se criam, não se esperam, se criam. Não as tendo, criamos. É assim. E a minha oração, então, é que o nosso Deus nos capacite para este ministério santo, para esse testemunho santo da pregação do seu Evangelho, quer falada, quer testemunhada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Querido, foi bom estar com vocês novamente. Que o Senhor abençoe tua casa, tua família, todos os teus projetos. E lembre-se, se você foi atingido pelo Evangelho um dia, porque alguém pregou para você. Então retribua, faça o mesmo, né? Faça alguém chegar a Deus, a entender o plano de salvação, porque isso é uma ordenança. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Deus o abençoe e até o próximo estudo. Amém. Amém. Disse Jesus aos seus discípulos: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. E eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que encontrei. Direi ao mundo que Ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entrego, Jesus meu guia satisfaz. Direi ao mundo que Ele volta, se tarde ou cedo eu não sei, mas viverei sempre esperando e preparado estarei. Na sua vinda gloriosa, aos que o honrarem, Jesus dará maravilhas infinitas e ao lar celeste nos levará. Ó, dize ao mundo que és crente, não te envergonhes de o dizer. Ó, dize ao mundo que és crente E que por Cristo vais viver.